Aiô, o silencioso que caminhava diante da arca. Em meio a tantas figuras conhecidas da Bíblia, há personagens que passam quase despercebidos aos olhos apressados, mas que carregam lições profundas para quem decide mergulhar mais fundo na palavra. Um desses nomes é Aiô, irmão de Uzá. Pouco se fala sobre ele, pouco se prega, mas a sua breve aparição nas Escrituras é suficiente para nos oferecer uma das reflexões mais impactantes sobre obediência, reverência e como caminhar diante da presença de Deus. O nome de Aiô aparece em 2 Samuel capítulo 6, quando o rei Davi decide trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Aquela arca representava a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Era santa, intocável, sagrada. Por muitos anos, ela ficou na casa de Abinadab, e quando chegou o momento de transportá-la, 2 dos filhos dele foram encarregados da missão, Uzá e Aiô. A Bíblia diz que Uzá e Aiô guiavam o carro novo em que a arca foi colocada. Uzá ia ao lado da arca, e Aiô ia adiante. Aqui já temos uma primeira imagem poderosa. Aiô caminhava à frente da presença de Deus, literalmente abrindo o caminho. Ele estava posicionado em um lugar de liderança, de direção, diante daquilo que era mais sagrado. E talvez por isso a atitude dele seja tão significativa. Enquanto seu irmão, por zelo ou por impulso, estendeu a mão para segurar a arca quando os bois tropeçaram, e por isso morreu imediatamente. Aiô permaneceu, em silêncio. Ele não reagiu com emoção. Ele não tentou ajudar com as próprias mãos. Ele seguiu caminhando. Ele foi obediente, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo atrás de si. Muitas vezes, queremos agir como Uzá. Queremos controlar o que Deus está fazendo. Corrigir o que parece fora do lugar. Tocar onde Ele não nos mandou tocar. Mas Aiô nos ensina que há momentos em que a maior fé está em continuar andando. Mesmo quando as coisas parecem incertas. Mesmo quando algo tropeça ao nosso redor. Mesmo quando a presença de Deus está tão perto que parece exigir alguma reação imediata. Aiô é o exemplo daquele que honra a santidade de Deus com o silêncio da obediência. Ele não precisa aparecer. Ele não precisa tocar. Ele só precisa continuar no seu caminho, confiando que Deus é suficientemente capaz de cuidar da sua própria presença. Isso é reverência. Isso é maturidade espiritual. O mais interessante é que depois do episódio com Uzá, o texto bíblico já não menciona mais Aiô. E isso também nos ensina algo. Nem toda fidelidade será recompensada com fama. Nem toda obediência gera reconhecimento humano. Às vezes o maior legado de uma vida está em uma caminhada silenciosa, fiel e escondida diante de Deus. Aiô não tentou tomar o controle. Ele não buscou protagonismo. Ele não se desesperou com a tragédia que atingiu seu irmão. Ele é aquele servo que simplesmente faz o que precisa ser feito, sem barulho, sem ego, sem disputa. E isso confronta profundamente a geração em que vivemos. Vivemos em um tempo de visibilidade, onde todos querem ser vistos, aplaudidos, seguidos, notados. Mas Aiô nos lembra que existe honra em andar diante da presença de Deus, sem tentar roubá-la para si. Existe santidade em não tocar o que é sagrado com mãos impuras. Existe propósito na obediência que não busca palco. Talvez você seja como Aiô. Talvez você esteja abrindo caminho, guiando, servindo, sem aplausos, sem reconhecimento. Talvez você veja outros à sua volta tropeçando, tentando controlar o que só Deus pode controlar. E talvez você esteja se perguntando se Deus está vendo o seu esforço, o seu silêncio, a sua fidelidade. A resposta é sim, Deus vê os Aiôs. Deus vê aqueles que andam à frente da sua presença com temor, com cuidado, com reverência. Ele conhece os passos que você deu em obediência, mesmo quando ninguém viu. Ele honra aqueles que preferem caminhar com ele em silêncio do que brilhar longe dele. Aiô não pregou, não fez milagres, não escreveu salmos, mas foi confiado com a missão de caminhar diante da arca.
Isso nos mostra que nem todo chamado precisa de microfone, mas todo chamado exige reverência. Deus está procurando aios hoje, pessoas que andem à frente com humildade, pessoas que abram caminhos espirituais com oração, com intercessão, com consagração. Pessoas que não precisam ser lembradas, porque sabem que são vistas por aquele que tudo vê. Que a sua vida seja como a de Aiô, uma jornada firme, fiel e silenciosa diante da presença de Deus. Que você não caia na tentação de tocar o que é sagrado com as mãos da ansiedade ou da presunção. Que você continue caminhando, mesmo quando não houver holofotes, mesmo quando houver tropeços ao seu lado, mesmo quando a presença de Deus parecer silenciosa. Aiô nos ensina que o mais importante não é ser lembrado pelos homens, mas ser aprovado por Deus, e que assim como Ele possamos ser encontrados caminhando diante da arca, com temor,